Graça e paz, meus irmãos. Esqueci e levei. Foi uma expressão de uma jovem chamada Santuza Barbosa, Campo Belo, Minas Gerais. Esta jovem estava hospedada em uma pousada em Pirapora, também em Minas Gerais. Em 1997, ela estava lá com o seu namorado. Então, no hotel, na pousada, ela encontrou, arrumando as malas, para voltar já para casa. Então, ela pegou um livro como este, só que um pouco mais robusto, chamado de um Novo Testamento bilíngue, que são deixados nas pousadas e alguns hotéis. Então, quando ela chegou em casa, arrumando as coisas dela, ela então verificou o livro e perguntou ao seu namorado se esse livro pertencia a ele. E ele disse, não me pertence. Então ela disse, eu levei sem querer. E, ao observar, ela notou que se tratava do Novo Testamento, Salmos e Provérbios, que é entregue nos hotéis e pousadas pelos Gideões Internacionais no Brasil. Então, ela passou a ler o livro. 5 anos depois daquele dia que ela levou para casa, mas deixou lá o Novo Testamento sem ler o que tinha no conteúdo do Novo Testamento. Ela diz então que no decorrer da leitura, depois de 5 anos, o Espírito Santo foi trabalhando na vida de Santuza. E chegou ao ponto que ela não resistiu à voz do Espírito Santo e entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E ali, Santuza começou então a sentir alegria na sua vida. E dali para frente, ela se tornou uma participante ativa na Igreja Presbiteriana de Campo Alegre. Bom, como a gente pode observar no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, diz o seguinte: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a gente pode observar que Deus tem propósito definido, estabelecido, para a sua palavra causar o efeito desejado e que ele estabeleceu. E não foi acaso. Santuza Barbosa, se a gente começar a trabalhar e entender os propósitos de Deus, o fato dela ter levado para casa o Novo Testamento não é por acaso. É porque Deus tem os seus propósitos. Querida igreja, nós fazemos parte dos Gideões Internacionais, um ministério que já existe há mais de 123 anos no mundo, fundado nos Estados Unidos. E esse ministério chegou ao Brasil e aqui no estado de Pernambuco a gente já vai com mais de 60 anos de ministério. Nesta noite está conosco e faz parte do Campo. Campo é uma administração dos Gideões que tem uma área geográfica delimitada onde este campo atua.
E esta igreja presbiteriana da Encruzilhada faz parte do campo Recife Noroeste, e a gente tem aqui uma representação dos irmãos do campo Recife Noroeste, através do seu presidente, irmão Nilson. Temos o irmão Braz presente também, e o irmão Dias, também presente aqui do campo Recife Noroeste. Eu faço parte do campo Recife Norte, o nosso presbítero Eli também faz parte do campo Recife Norte, e também eu gostaria que a representação do campo Recife Norte ficasse em pé. Eu não vou denominar o nome, porque são muitos que estão aí fazendo parte, alguns deles fazendo parte da Igreja Presbiteriana das Graças. Queria só aproveitar a oportunidade da apresentação, pedir para todos os gideões que estão aqui, e as três pessoas que trabalham com eles, possam também ficar de pé. Eu vou pedir para que o pastor, o presbítero Eli possa fazer uma oração, então, também por eles aqui. E aproveitar para convidar nossas crianças a virem à frente. Nós vamos também orar para que elas possam ter um momento também aproveitado na palavra do Senhor, na presença do Senhor. É uma noite muito especial, realmente, como o pastor Luizinho já falou, né? Dia da Bíblia. Nós estamos felizes de estar aqui como Ministério Gideônico, com os nossos valorosos gideões e as nossas amadas auxiliares, que são as esposas dos gideões. Nós estamos muito felizes de estar aqui e com essas crianças, joias preciosas, tão amadas por Deus, por nós e pela igreja. Vamos orar agora. Vamos fechar os nossos olhinhos. Vamos orar. Louvamos, ó Deus, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, Senhor, com o único objetivo, Senhor, de te adorar. Nesse momento, queremos te pedir a tua bênção por essas crianças, por essas vidas tão preciosas, Senhor. Pelos professores, pelos pais que os trouxeram, Senhor, todos aqueles que estão aqui nessa noite. Que tu possas abençoá-los, Senhor, e falar aos corações dele e também aos nossos. Agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar. Então, a palavra do Senhor, né, como foi dito aqui já pelo nosso presbítero, o irmão Eli, as esposas dos gideões são as auxiliares que também têm um papel muito importante nesse ministério, que além da oração, que é muito importante, fundamental, eu diria preponderante, na atividade dos gideões internacionais, também ela tem uma parcela operacional. Elas distribuem também os Novos Testamentos e a gente vai mostrar aqui na tela as oportunidades em que elas participam. Eu gostaria também de ressalvar aqui a presença, ressaltar a irmã, a viúva de Adonisedeque, que está presente também ali conosco, que ela também permanece como auxiliar do nosso campo. Ela ficou viúva, mas continua como integrante, auxiliar do nosso campo, também sua filha que está presente. Bom, então, os gideões internacionais, quem somos? Nós somos homens evangélicos, reconhecidamente de igrejas que são evangélicas, cujos pastores é quem indicam os gideões, os candidatos a serem gideões, tá certo? Então tem um perfil para se enquadrar, o pastor então faz a análise daquele candidato, assina então a proposta e a gente remete para a sede nacional. Então nós somos homens verdadeiramente evangélicos que servem ao Deus dos exércitos. Bom, é uma associação fundada nos Estados Unidos, como eu disse, há mais de 123 anos, no Brasil há mais de 64 anos, em Pernambuco mais de 61 anos, e nossas esposas são as auxiliares, ok? Então ela tem as suas participações nesse ministério. As igrejas evangélicas, elas não conseguem, por mais que ela tenha ou tenham suas campanhas evangelizadoras bem atuantes, existem determinados setores, repartições locais,
em que essas campanhas não têm acesso. Então, nós dizemos sempre que somos o braço estendido das igrejas, porque aquele que recebe o Novo Testamento, faz a leitura, o Espírito Santo atua na vida dele, ele se converte, ele vai procurar uma igreja evangélica para se congregar. Os Gideões Internacionais não é igreja, apenas nós somos o braço estendido das igrejas para distribuirmos a palavra aonde as campanhas evangelizadoras não podem alcançar ou adentrar. Bom, continuando ainda, o que fazemos? Distribuímos as escrituras em hotéis, quartéis, hospitais, colégios, etc. Também temos penitenciárias. E essas penitenciárias femininas, há a atuação e participação predominante das auxiliares, né? Até por questões de segurança. Bom, esse é o tipo 1 que nós podemos chamar do Novo Testamento. Esse aqui que nós chamamos de tipo estudante ou de bolso. Talvez muitos aqui, alunos, seja de faculdade ou de colégio, né, tenha recebido já esse exemplar. Antigamente, para os mais experientes, era cinza, né? Mas agora a encadernação é azul, é desse tipo aqui. Bom, ali está então uma figura, aquela distribuição ali foi registrada no município de Abreu e Lima, nas escolas municipais daquele município. E fomos bem recebidos, e os professores e muitos alunos agradeciam, alegres, por terem recebido este exemplar do Novo Testamento. Bom, nós temos também agora esse Novo Testamento branco, como mostra lá no painel. Esse aqui é distribuído pelas auxiliares, nossas esposas, que distribuem, como já disse, em penitenciárias femininas, também na área de saúde, seja para medicina, seja enfermagem, fisioterapia e toda a área de saúde. Bom, aproveitando este momento, eu gostaria de também narrar um testemunho quando nós fizemos uma distribuição no curso chamado NUSI. É isto? Grau técnico. E esse grau técnico, ele existe em muitos municípios. E o grau técnico aqui no Recife fica ali na Avenida Conda Boa Vista. E as auxiliares ali, distribuindo o Novo Testamento branco, entraram numa sala e começaram a distribuir e a discorrer e a falar na importância do livro, do conteúdo deste livro. Ao terminar, a professora estava sentada na retaguarda da sala. Então, eu quero falar. E a irmã que estava distribuindo disse, então, pode falar. Ela disse, eu sou a professora. Eu estava ontem pensando em resolver um problema muito sério na minha vida e tomar uma decisão. E pedi a Deus, antes de eu tomar essa decisão, que Ele me desse um sinal. E este sinal foi quando ela foi para a sala de aula no dia seguinte, no curso, e recebeu o Novo Testamento. Então, ela agradeceu, muito alegre e muito feliz por ter recebido este Novo Testamento. Nós não sabemos o que ela ia fazer, mas alguma coisa boa não era. Bom, seguindo ainda, justamente ali foi no colégio de curso técnico grau em Abreu e Lima, tá certo? Então aquela distribuição foi feita lá no grau de Abreu e Lima. Bom, tipo 3 é das Forças Armadas, né? É esse camuflado que nós entregamos nos quartéis. Observem que as campanhas evangelizadoras das igrejas, qualquer que seja, não têm o acesso livre a esses locais. Então, mas os gideões têm acesso. Muito embora, meus irmãos, e aí nós pedimos oração, porque onde passamos pedimos oração das igrejas, é porque já existem colégios a nível estadual, a nível municipal e particulares que não estão mais deixando os gideões distribuírem
dentro dos seus estabelecimentos. Então, pedimos oração para que Deus possa derribar essas muralhas e os gideões possam, então, distribuir a sua palavra nesses colégios. Pois bem, então, as Forças Armadas, nós também fizemos uma recente distribuição, ali foi um pouco antes da pandemia, no núcleo de contabilidade do Exército, que fica ali perto do centro, perto do Conservatório Pernambucano de Música. Tá certo? Então, nós chegamos e fizemos a distribuição. Bom, o Salmo 126, e versículo 6, diz o seguinte: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Isto nós temos experimentado na nossa veia. Nós nos sentimos regozijados e alegres. Sabemos que não é um trabalho fácil, requer oração, requer dedicação, requer esforço, requer oração, porque vamos enfrentar o inimigo face a face. Porque não é só o que nós estamos contando aqui, mas enfrentamos muitas dificuldades e muitas afrontas. Eu vou citar que uma diretora de um colégio aqui proibiu a gente de entrar, e quando a gente estava na calçada fazendo a distribuição, ela chegou ainda para tentar impedir que nós fizéssemos a distribuição ali. Foi preciso, então, a gente evocar a legislação vigente, e ela, então, não teve mais o que falar, entrou, e nós conseguimos distribuir mais de 300 novos testamentos para a vergonha dela e do inimigo que ela estava usando ela. Entendem? Então, a gente enfrenta muitas barreiras, mas somos vitoriosos em nome de Jesus. Bom, há uma estatística que eu gostaria de apresentar para vocês, que esta é uma associação que ela é tão séria, né? Há mais de 123 anos que ela existe, é tão séria que ela existe, olha, em mais de 200 países no mundo e território. E, recentemente, houve uma decisão do Gabinete Nacional em que, como nosso país estava já bastante evangelizado, e a China havia aberto as portas para que o evangelho fosse distribuído pelos gideões lá, então se reduziu o número de impressão de Novos Testamentos para o Brasil e se destinou para a China. E foi mais de 1 milhão em um mês. O pessoal recebendo lá na China parecia briga por alimento. E, de fato, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. E aquele povo estava bem sedento. Bom, pois bem, então, em 109 línguas também, traduzidos em 109 línguas. Bom, a distribuição no mundo, mais de 2,4 bilhões de Novos Testamentos. Será que falta muito ainda, meus irmãos? Nós temos uma população de 7 bilhões, chegando a quase 7 bilhões e meio. Nós temos mais de 2 bilhões, 2,4 bilhões só de pessoas atingidas. Precisamos avançar. Bom, a distribuição no Brasil, mais de 200 milhões já distribuídos. Né? Distribuição em Pernambuco, mais de 280 mil. O custo de um Novo Testamento deste. Hoje, como o Brasil ainda não é autossuficiente, ou seja, aquilo que se arrecada de ofertas, de contribuições, não é suficiente para produzir tudo aquilo que é distribuído no nosso país. Então, a autossuficiência visa esse objetivo. As ofertas, as contribuições sejam suficientes para o próprio Brasil não depender mais de Novos Testamentos que venham da América do Norte.
Então, o custo de um Novo Testamento desse, R$ 4,50. Os Novos Testamentos, eles são pagos com oferta dos gideões, com as ofertas das igrejas, mas na frente a gente vai falar sobre esse aspecto. Eu gostaria também de apresentar outro testemunho importante que eu gostaria que vocês acompanhassem no vídeo. Quando eu cheguei nos meus 15 anos, eu passei por uma fase muito difícil da minha vida, um tempo muito negro. Eu desenvolvi síndrome do pânico e depressão. E durante os 3 próximos anos, eu passei assim por um período terrível. Quando eu não estava nas crises, eu estava com medo de ter as crises. Eu pensei muitas vezes no suicídio, porque quando eu conseguia dormir, era o único momento do meu dia que era feliz. Porque eu não sentia dor, nem angústia, nem sofrimento. E eu comecei a pensar, se eu morresse, se eu dormisse para sempre, seria tão melhor, seria tão mais feliz. Então, no meio da minha angústia, no meio da minha dor, no dia quando eu não sabia mais o que fazer, meus pais não sabiam o que fazer, e eu não tinha mais nada para a minha vida, eu entrei no meu quarto, recebi uma porção dessa palavra de Deus na minha escola, quando eu estudava no ensino médio, que eu tinha guardado em casa. E eu peguei essa Bíblia e abri ali na frente e falava assim, onde encontrar auxílio e quando? E aí tinha, enfrentando crise. Eu pensei, crise, eu vivo há 3 anos, uma crise tensa, terrível. E tinha lá, Salmo 121. Eu abri o Salmo 121, no meio da minha crise terrível, e ali eu li. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem a minha salvação? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E aquilo entrou tão fundo no meu coração, porque eu pensei, ninguém pode me ajudar, ninguém. Mas existe um Deus que fez o céu e a terra que pode me ajudar. E no chão do meu quarto, com a porta trancada, com uma porção dessas nas minhas mãos, eu orei a Deus e falei, Senhor, se isso aqui é verdade, se isso é verdade, faz alguma coisa porque eu não aguento mais. E naquele instante, ajoelhado no chão, chorando, um peso enorme saiu de cima de mim. E todo o medo, todo o pânico, tudo que eu sentia sumiu. Eu levantei curada. E eu não sabia o que fazer com aquilo, porque eu levantei, eu estou curada. Então, 3 anos acabaram ali. Por causa do trabalho de vocês, aquela garota que não tinha esperança nenhuma, aquela garota que sofria tremendamente, pôde ter essa porção da palavra de Deus nas suas mãos. E por causa dela, eu encontrei a cura, eu encontrei a libertação, eu encontrei a vida plena. E hoje eu posso falar para outros, trazer esperança para outros, confiarem no poder da maravilhosa e perfeita palavra de Deus, porque Ele é santo, porque realmente a palavra de Deus nunca volta vazia. Esta é Sonilde Duarte, né? E vejam o testemunho dela impactante. E aí, meus irmãos, a importância de nós continuarmos com este trabalho e ter o apoio das igrejas nesse sentido, porque sem o apoio das igrejas, os gideões não podem existir. Como posso ajudar? Bem, a primeira forma está ali orando. A oração é fundamental, eu diria, é a principal forma, é a principal ferramenta que nos mantém seguros e envolvidos nesta obra. Então, a oração, ela é muito importante. E aí, nesse desiderato, nós imploramos e solicitamos o apoio da Igreja Presbiteriana aqui na Encruzilhada, que orem pelos gideões. Orem pelos gideões. Você talvez não tenha um perfil para se enquadrar nos gideões, mas pode ajudar, orando, intercedendo, porque aí vocês estão vendo o resultado das vossas orações, dos vossos esforços. Bom, além da oração, nós podemos participar ingressando no ministério.
como é que eu posso ingressar no ministério, como eu disse, tendo um perfil? E aí gostaria muito de ter tempo para discorrer sobre este perfil. Mas se você é um profissional liberal, Forças Armadas, Forças Auxiliares, e tem liberdade de ter seu tempo administrado e ter condições, né? Tempo, principalmente, então você pode se enquadrar e ser um candidato a ser Gideão. Evidentemente que a esposa não pode, tem que vir primeiro o Gideão para depois vir a esposa, certo? Então, é uma regra do ministério, mas primeiro vem o marido, então pode vir os dois juntos, mas a esposa nunca em primeiro lugar. Nessa questão, viu? De adesão ao ministério. Pois bem, então, terceiro, ofertando. E aí os irmãos puderam entender sobre o custo do Novo Testamento desse. Temos uma caixa de Novo Testamento desse, como nós dissemos, 100 unidades cada caixa, né? Então, uma caixa de Novo Testamento desse é o custo de R$450. Este aqui, por exemplo, não postado, ele é o evangelismo pessoal, hoje. Então, evangelismo pessoal é aquele que nós fazemos sem a necessidade ou obrigatoriedade de ser no colégio, numa faculdade, num curso, num hospital, num quartel. A gente pode, por exemplo, no prédio onde a gente reside, o vizinho, a gente então pode entregar e evangelizá-lo. Se moramos numa casa, o vizinho, a gente pode evangelizá-lo. Um parente que não é evangélico, a gente pode evangelizá-lo. Saindo na rua, alguém numa parada de ônibus, ou você encontrou no supermercado, ou num posto para abastecer seu carro, você então utiliza o evangelismo pessoal, que é este aqui. Bom, a quarta contribuição é o que nós chamamos plant. O plant é um plano, né, de aquisição de novos testamentos. Significa o plant. E o plant, ele hoje tem outra nomenclatura para aqueles que não têm o perfil, não se enquadra no perfil para ser Gideão, mas tem o desejo de contribuir. Então, a gente chama de plant, que não é mais plant para estes que têm o desejo de contribuir e não são Gideões. Nós estamos chamando agora de amigos dos Gideões. Amigos dos Gideões. E o plant ficou para aqueles que são Gideões ou auxiliares e contribuem também com o plant. Tá certo? Então, esta é a outra forma de se participar nos Gideões internacionais. Bom, eu queria agradecer ao pastor Petrônio, na pessoa do pastor Luizinho, hoje que está aqui, pela oportunidade de nos conceder o púlpito desta igreja para a gente trazer praticamente um relatório. Eu gostaria também de dizer que para nós é uma satisfação, porque estivemos aqui, esta é a primeira vez, e já entregar às mãos do pastor Luizinho uma carta de agradecimento dos Gideões pela oportunidade que nós tivemos aqui na igreja. E também, para finalizar a minha palavra, e vamos ter uma participação agora dentro desse tempo nosso, de uma apresentação de um coro que os Gideões formaram para estar hoje, neste dia que se comemora o dia da Bíblia, né? Se comemora o dia da Bíblia, mas nós sabemos que todo dia é dia da Bíblia, né? A gente tem que lê-la todo dia é dia da Bíblia. E eu gostaria de deixar aqui, ele é muito conhecido, essa passagem, mas eu gostaria de deixar para a reflexão de todos. O coral já pode se aproximar, viu? Já pode se postar. É o seguinte, Provérbios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, diz o seguinte: Filho meu,
não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. E aí eu gostaria de enfatizar e destacar essas duas palavras: benignidade, fidelidade. Nós devemos manter a nossa fidelidade para com o nosso Deus. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Ou seja, deixa gravado no coração, porque ninguém pode arrebatar. Só você mesmo pode deixar alguém levar. E o versículo 4, e acharás, veja como aqui uma promessa extraordinária, né? Uma promessa fenomenal, que diz o seguinte: e acharás graça e bom entendimento. Veja bem, aos olhos de Deus, olha que coisa maravilhosa, e do homem. Então, aquele que serve a Deus com fidelidade e com certeza, guarda a sua palavra, vai achar graça diante de Deus e diante dos homens. Que Deus nos abençoe, mais uma vez nós agradecemos